que vocês acham? O Gustavo quer um tênis de aniversário. Uma amiga dele vai para os Estados Unidos e ele falou assim: me passa os dólares. O que vocês acham? Compra ou não? Até quanto que é esse tênis aí? Tu falou que era Ah, 100, 100 100. dólares, né? Tá bom, fechou. Não sei se tá merecendo. O vídeo de hoje, não sei como ele vai se chamar ainda, mas basicamente o que eu quero falar aqui hoje são coisas que eu teria feito para chegar onde eu estou hoje. Eu estou longe de onde eu quero realmente estar, quem eu quero ser, mas eu acredito que eu tô bem longe do que eu estava antes, tá entendendo? Definitivamente eu estou diferente do que eu estava antes. Talvez você esteja numa época da sua vida que você esteja procurando seu primeiro emprego, talvez você já tenha começado a trabalhar e tá com aquela sensação de que talvez não nasceu para fazer aquela coisa, que você quer fazer algo diferente. Não porque, sei lá, trabalhar num escritório ou chão de fábrica seja ruim. É o sonho de muita gente, né? Tá numa empresa fixa e tem gente que trabalha 30, 40 anos na mesma empresa. Mas pra mim, quando eu olhava isso, pensava isso pra mim, meu Deus, eu ficava agoniado. Não é isso que eu quero. Mas esse não é o ponto, é que você sabe que pode mais e que quer construir alguma coisa muito maior pra você. O problema disso é que a gente sempre fica olhando no que vem em seguinte. Por exemplo, quando eu estava desempregado, eu queria um emprego. Quando eu comecei no emprego, eu queria ganhar mais. E quando eu comecei a ganhar mais, eu queria trabalhar de casa. Hoje eu trabalho de casa, ganho muito melhor do que eu imaginava alguns anos atrás, e eu ainda tenho coisas enormes para fazer, que eu quero muito conquistar. Eu acho que o ser humano funciona assim, a satisfação dura pouco, né? A gente sempre tá procurando novos horizontes, novas coisas para conquistar. Não que eu esteja insatisfeito. A gente tem que estar satisfeito com o que a gente conquistou até aqui. Pra gente ser grato, né? Aprender a ser grato por todas as coisas que a gente conquistou. Só que é um gás interno que você tem que ter de querer mais, sabe? Não estar acomodado. Então esse vídeo vai ser sobre as decisões que eu tomei que me colocaram num caminho muito melhor do que eu estava antes. Se eu tivesse começado do zero hoje, essas seriam as coisas que eu faria de novo, que eu saberia que eu teria que fazer para chegar onde eu estou aqui. Primeira coisa, eu teria levado o inglês da escola muito mais a sério. Quando a gente tá na escola, no ensino médio, o inglês parece uma matéria chata, mais uma das matérias chatas que você tem que fazer a média para passar de ano. Mas alguns anos depois, né, hoje, por exemplo, onde eu estou na minha vida, ela pode literalmente multiplicar o quanto você ganha e abrir portas que você nem imagina na sua vida. Se eu pudesse dar um exemplo da diferença de um profissional que faz a mesma coisa que você, tem as mesmas habilidades, de que fala só português e um que fala português, inglês e espanhol, cara, você tá deixando de ganhar muito, tá deixando muito na mesa. Você não precisa sair fluente da escola, mas prestar atenção já coloca você muito à frente de todos os outros alunos. Segunda coisa, eu teria treinado minhas habilidades sociais mais cedo e com mais frequência também. No primeiro ano do ensino médio, eu fui para o internato e eu percebi que eu não sabia conversar com ninguém. Então eu comecei a praticar nas coisas pequenas do dia a dia, assim, sabe? Perguntar a hora pra alguém, puxar conversa com alguém no corredor, pedir água pra alguém. Desde essas pequenas coisas até coisas maiores, como chamar a menina que eu gostava pra sentar comigo no culto, como era um internato religioso. Foi assim, ó, o ápice da minha habilidade social foi essa, entendeu? E você tem que treinar aos poucos, se colocar em situações que você vai ter mais habilidade pouco a pouco. Eu sempre falo pro meu irmão que ele tem que se colocar em situações em que ele futuramente vai ter repertório. Se você tem vergonha de falar em público, se coloque em pequenas situações que você vai falar em público durante seu dia. E você vai ver que com o tempo você vai melhorar. Terceira coisa, eu aprenderia uma habilidade fora das que a escola ensina. A escola vai te ensinar muitas coisas importantes, é uma época muito, muito importante da sua vida que você não deveria pular, mas dificilmente ela vai te conseguir um emprego. No meu caso, eu comecei a explorar mais a edição de fotos, produção e edição de vídeo, comecei a fuçar no Photoshop. Sabe como que eu comecei nessa área? Tinha muitos trabalhos em grupo, em que era de apresentação de slides. E eu comecei a fuçar muito no PowerPoint. E eu fiquei tão bom em fazer PowerPoint que eu comecei a oferecer para os meus amigos. E eu comecei a cobrar 15, 20 reais, um lanche na cantina. E esse foi meu começo.
E sempre que tinha algum evento na escola, por exemplo, terceiro ano do ensino médio, teve o dia do mico, né? A gente foi fantasiado, usou roupa estranha. E aí eu produzi um vídeo bem mal feito, sabe? Desse dia, mas ficou engraçado, ficou legal, todo mundo gostou. E aí que tá uma coisa: se você começa uma habilidade e fica com vergonha de expor ela, de falar que você faz, não tenha essa vergonha, sabe? Porque você tá treinando, você tá se colocando numa situação que você tá se permitindo ser ruim. Eu já falei sobre isso aqui no canal. Se permita ser ruim em algo pra um dia você ficar bom. Você não nasceu aprendendo a falar. Você era muito ruim quando você tinha 2 anos. Com que idade que uma criança aprende a falar? Não sei, Gu. 1 ano, 2 anos? 2 anos, não sei. Até no inglês, você não aprendeu a falar inglês da noite pro dia. Eu também não. Então, se coloca em situações que você vai aprender inglês pouco a pouco. Uma habilidade fora da escola, pouco a pouco. Habilidades sociais, aos poucos também. No meu caso, foi produção, edição de vídeo, essa parte do audiovisual. Mas para você pode ser inglês, pode ser vendas, pode ser habilidade em falar em público, sabe? Coisas que te valorizem fora da escola. Não importa muito qual habilidade vai ser. O que importa é você ter essa habilidade e que isso te valorize mais no mercado de trabalho. Que alguém esteja disposto a pagar mais. Não necessariamente, isso não é pontual, sabe? Vamos te pagar mais porque você sabe falar em público. Mas pelo fato de você falar em público, falar inglês, saber uma outra habilidade, você vai sair na frente de muitos outros candidatos. Quarto ponto, eu não teria medo de viver experiências difíceis. No meu caso, foi servir o exército em 2021. Não foi perfeito, né? Mas eu aprendi coisas que dificilmente eu aprenderia em outro lugar. Né? Trabalhar em equipe, por exemplo, deixar o ego de lado, pensar no coletivo, entender que disciplina é fazer o que precisa ser feito mesmo sem vontade nenhuma. E principalmente valorizar as coisas simples, sabe? Uma comida quente, uma cama para dormir. O ponto é que algumas dessas experiências não vão aumentar o seu currículo. Ninguém vai me pagar mais por eu ter passado por isso. Mas elas aumentam quem você é, aumentam quem você está se tornando, sabe? Isso tudo valorizou muito quem eu sou hoje. Quinto ponto, eu continuaria insatisfeito, mas da forma certa. Tem um tipo de insatisfação que ela vai fazer você crescer. Eu estava numa empresa boa, ganhava relativamente bem e eu tinha estabilidade, mas eu sabia que se eu continuasse ali por mais tempo, eu ia estar construindo uma vida que eu não ia estar feliz. Não era a vida que eu queria. Essa insatisfação me fez procurar emprego em outros lugares, procurar outras oportunidades, ficar disposto a oportunidades de emprego e, eventualmente, eu consegui um trabalho remoto, cara, que é o que eu sempre quis, para uma empresa dos Estados Unidos. Se eu tivesse me acomodado, provavelmente essas pessoas que precisavam de um perfil como o meu nem teriam encontrado o meu perfil no LinkedIn e não teriam entrado em contato comigo, porque eu não expus quem eu era no LinkedIn. Eu tô usando o LinkedIn só como exemplo aqui, tá? Mas foi uma ótima ferramenta em que me ajudou a encontrar esse trabalho. Lá eu deixei bem claro quem eu era, o tipo de profissional que eu era e o que eu queria. E assim eu consegui o emprego que eu queria. Tem um outro ponto aqui que eu não incluí na lista, mas eu pensei aqui agora. Eu precisava parar de me sentir pronto, sabe, para começar as coisas. Eu sempre tive a cabeça bem cheia de ideias e cheia de coisas para fazer e ficava acumulando ideias, guardando vídeos, guardando roteiros, escrevendo muito, mas eu nunca colocava em prática. Se você nunca colocar em prática o que você pensa, você nunca vai ter feito. Se você começar a fazer, você já vai estar sendo aquilo que você está fazendo. Se você começar a mexer com design, você é um designer. Se você está falando inglês, você fala inglês. Por mais burro que você pareça. Se você começa uma nova habilidade social, como falar em público e se sente ruim nisso ainda, por mais que você seja ruim e pareça ruim, você está fazendo, você já está na frente das pessoas que não fazem. O negócio é que nenhuma dessas decisões mudou a minha vida da noite pro dia, mas todas elas mudaram a direção dela. E no longo prazo, a direção em que minha vida tomou importou muito mais que a velocidade. Também outro ponto importante pra você ter, você que tem entre 16 e 20 anos, pare de ter pressa, cara. Eu tenho 25, quer dizer, tenho 24, confundi minha idade, meu Deus. E eu não tenho tudo que eu queria. Eu queria muito mais, mas eu tenho muito mais do que pessoas da minha idade não têm e queriam ter. Eu sou muito grato por isso. Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui e até mais.